Bom dia, senhores e senhoras, senhora senadora. Declaro aberta a 60ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Temos em pauta hoje uma audiência pública com o objetivo de discutir e esclarecer as razões para os altos preços dos veículos automotores no país e discutir medidas para a solução desse problema. O requerimento para esta audiência pública é de autoria da senadora Ana Amélia, número 44 de 2012. Convidados. Foram convidados para esta audiência o representante da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, aqui presente. O representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, MDIC, aqui presente também. O representante da Terceira Câmara Consumidora e Ordem Econômica do Ministério Público Federal, o representante da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA, que justifica a ausência, e o representante do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, Sindipeças, que não está presente também. Está presente? Então presente. E o jornalista Joel Silveira Leite, do Boletim Auto Informe, também presente. Os convidados já se encontram no plenário da comissão, de acordo com o artigo 94. A presidência adotará as seguintes normas. Os convidados farão suas exposições por 10 minutos. E, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores e senhoras presentes e senadoras presentes. E a palavra aos senadores e senadoras será concedida na ordem da sua inscrição. Os interpelantes dispõem de 3 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado. E procuraremos ser estritos em relação ao horário. Portanto, convido aos componentes da mesa, secretário da mesa, que conduza os convidados a sentarem na mesa. Senhora Margarete. Não, o que é isso? Deixa a Margarete passar. Olá, seja bem-vinda, por favor. Dando prosseguimento a esta audiência pública, agradecendo a presença de todos os convidados, eu tenho a honra de passar a palavra ao senhor Andrei Goldner Batista Silva, coordenador-geral de Infraestrutura Urbana e Recursos Naturais da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Senadora Ana Amélia. E também com a aquiescência do Andrei, eu queria apenas manifestar a surpresa e até, de certa forma, a estranheza pela ausência da representação da ANFAVEA num debate em que a ANFAVEA é, digamos, a grande protagonista desse processo. O nosso desejo aqui não é cobrar, não é fazer qualquer ação que venha a prejudicar um setor tão importante quanto esse do Brasil. Era apenas para esclarecer questões que o próprio setor automotivo deverá, seguramente, eu imaginava, que tivesse interesse em participar desse debate. Fui procurada por um dirigente ou representante da ANFAVEA que alegou que hoje teria uma reunião, uma audiência com o ministro Guido Mantega. Mas é uma entidade com tantos dirigentes e nós aqui na comissão estamos no final das votações das matérias relacionadas à questão de votação de orçamento, as próprias comissões, Vossa Excelência mesmo sabe, e nós, então, hoje só não teria como mudar, como desejava a ANFAVEA, para o dia 12, porque já temos audiência pública marcada nessa mesma comissão. Então, eu lamento apenas essa ausência e queria agradecer ao senador Edson Lobão, manifestando apenas, dando a seguinte informação. Em 10 dias que esta matéria foi, digamos, colocada no ar, através de um pronunciamento que fiz na tribuna,
Foram 46 mil acessos, 46 mil acessos em 10 dias de busca no site do meu gabinete, senador Edson Lobão. Isso dá a medida exata da relevância que teve. Agora de manhã, quando a minha assessoria colocou no Facebook da audiência que está sendo transmitida pela internet, em 20 minutos, 30 compartilhamentos no Facebook de pessoas interessadas no assunto. E estão acompanhando, imagino que a CCJ esteja no ar agora, mas essa audiência está sendo transmitida pela internet, pelos veículos que fazem a divulgação aqui no Senado Federal. Então, eu queria fazer essa manifestação e desejar boa sorte a essa audiência, que é muito importante para os consumidores, para a indústria, para o desenvolvimento brasileiro. O objetivo é discutir esse tema sob esse aspecto. Muito obrigada, presidente Edson Lobão. Senadora Ana Amélia, eu compartilho integralmente com a opinião de Vossa Excelência. Recebi aqui 2 ofícios da Anfávia, que inclusive não os li, porque entendo que uma associação do porte da Anfávia não tenha apenas um representante que possa enviar a esta audiência. Portanto, considerei os 2 ofícios como insuficientes, não merecedores sequer da sua leitura, e registro aqui a ausência infeliz de um representante da Anfávia para discutir um assunto tão importante para todos os brasileiros. Aqui o objetivo da audiência pública não é acusar ninguém, mas sempre buscar soluções compartilhadas com os parceiros de todo o setor econômico brasileiro. É com tristeza que vejo a ausência da Anfávia e a presença de todos os outros convidados aqui de forma respeitosa e honrada nesta comissão. Fico gratificada com a compreensão de Vossa Excelência e essa manifestação pode ser até um desrespeito, não apenas à Comissão de Assuntos Econômicos, mas também ao próprio Senado Federal. Obrigada, presidente. Obrigado, senadora. Eu passo a palavra ao senhor Andrei Goldner, coordenador-geral de Infraestrutura Urbana e Recursos Naturais da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Com a palavra, senhor Andrei. Senador, muito obrigado pelo convite. Em nome da Secretaria de Acompanhamento Econômico, agradeço à senadora também pelo convite e a oportunidade de expor um pouco do nosso trabalho sobre o setor automotivo, que foi a partir de um pedido por parte do subprocurador-geral da República, né, para estudar e passar um pouco do que a Secretaria entendia e identificou sobre o setor. Inicialmente, gostaria de dizer que a nossa nota teve um foco de analisar a questão competitiva do setor. E nós fizemos uma análise do setor e partimos principalmente verificando um histórico de como está o setor automotivo no Brasil. Inicialmente, né, identificamos que ao longo dos últimos 20 anos ocorreu uma redução na concentração de produção do setor. Datada antes da época dos anos de 1990, 100% da produção estava contida nas mãos de 4 empresas, né? Era Ford, General Motors, Volkswagen e Fiat. Ao longo desses 20 anos, com a abertura do mercado nacional e tal, essa redução apresentou uma redução. Essa concentração passou de 100% e estava até em 2010, que é o último dado que nós possuímos, na casa de 80%. Ou seja, isso mostrou que houve um processo de desconcentração ao longo desses 20 anos. Ainda assim, é um mercado concentrado, né, visto que, dado a magnitude, o tamanho e a demanda que temos hoje por veículos, isso foi um dos pontos que nós identificamos na nota. Outro ponto que nós identificamos também foi uma redução dos preços dos veículos ao longo desse tempo. Né? O IPCA, de acordo com as informações que nós temos até entre julho de 2006 e dezembro de 2011, os preços dos veículos novos reduziram cerca de 7,5%. Enquanto que a inflação acumulada pelo IPCA no mesmo período, ou seja, julho de 2006 dezembro de 2011, foi de 32%. Então, isso mostra que nós tivemos uma redução do preço real dos veículos novos ao consumidor. Um outro ponto também que a gente destacou no nosso estudo foi relação à questão da demanda por parte do consumidor. De posse de um estudo, né, para subsidiar a nossa nota, nós identificamos um estudo elaborado pelo IPEA em 2006, que depois foi refeito, né, com o mesmo objetivo em 2010, e que identificou que,
para elevação de 1% na renda do consumidor, aumentava mais do que 1% a quantidade demandada de veículos, indicando que, como é de conhecimento de todos, que ao longo desses anos tivemos um crescimento e uma distribuição de renda, isso pode justificar esse aumento na demanda de veículos ao longo desse período. Então, isso foi justificado, foi identificado tanto no estudo do IPEA feito em 2006, quanto no estudo feito em 2010. Com relação e nesse período, nós temos que enfatizar também a entrada de novas empresas no mercado, novos produtores, origem europeia, origem asiática, que também tem forçado essa queda de preços dos produtos, assim como a própria oferta de veículos com características distintas daquelas que nós tínhamos há 20 anos atrás. Certo? Nessa questão, ainda continuando com relação aos estudos, o estudo que a gente identificou, que a gente produziu, uma tendência que nós identificamos, mas nós ainda não temos um embasamento para poder afirmar veementemente que está ocorrendo, é justamente em função do peso do carro seminovo ou o carro usado no setor como um todo. Antigamente, o preço desse carro o preço do carro usado tem tido quedas constantes ao longo desse período, principalmente em função dessa nova função, desse novo crescimento de demanda por parte de carros novos. Além disso, essa pressão, podemos dizer assim, do carro usado tem permitido a mudança no comportamento do consumidor. Porque muitas vezes o consumidor ficava focado na aquisição de veículos de marcas já consolidadas no mercado, mostrando certo, podemos dizer assim, medo com relação às entrantes, porque não sabia como iria se comportar o preço desse veículo no mercado, posteriormente, quando da revenda dele. E isso tem mudado com o tempo. Ou seja, o consumidor tem passado a demonstrar maior interesse por outras montadoras que não aquelas que estavam no mercado, e isso acaba identificando um pouco essa redução da concentração de 100% que nós tínhamos nos anos 90, no início dos anos 90, para algo na casa de 80%. Nós identificamos também que, a título de exemplificação, que as 4 principais montadoras, por exemplo, na Europa, hoje, elas são responsáveis por 54% da produção, em contraste com os 80% que nós temos aqui. Outra peculiaridade que nós identificamos na nota foi a questão da legislação aplicável ao setor automotivo. A Lei Ferrari, de conhecimento, que foi editada há um bom tempo, ela traz algumas restrições verticais que foram identificadas e que podem justificar, em certa parte, em alguma medida, essa redução, a não redução maior dessa concentração no mercado automotivo. A Lei Ferrari, a título de exemplificação, que nós identificamos no nosso estudo, ela traz com algumas obrigações como índice de fidelidade. A marca tem que ter um índice de fidelidade com a concessionária, relação montadora-concessionária. A concessionária tem uma série de obrigações junto à concessionária, à montadora. E, além disso, ela tem um processo, uma obrigação com a concessionária, que qualquer litígio, qualquer problema que eles têm uma autorregulamentação. A Lei Ferrari possibilita ou permite que a montadora e as suas concessionárias tenham uma relação implícita para resolver os seus problemas, como se fosse uma câmara de autogestão. Então, isso acaba por inibir a concorrência entre as concessionárias, de uma mesma montadora. Porque acaba que todos os problemas que ali encontrados entre uma montadora A e as suas concessionárias ficam restritos à solução interna entre eles, como se fosse uma resolução de um grupo. A outra questão é problemas de veto a vendas direta ao consumidor e entre concessionários. A Lei Ferrari traz uma restrição explícita com relação a isso, não permitindo com que a concessionária, em algum momento, possa negociar veículos que elas tenham com outras concessionárias, da mesma marca. Outro ponto que a gente identificou foi a questão da exclusividade territorial no fornecimento.
A Lei Ferrari traz esse ponto também, impossibilitando e deixando com que no contrato entre montador e concessionário seja permitido fazer essa obrigação, impor essa restrição de que não pode haver comercialização de veículos revendidos para aquela determinada concessionária para concessionárias de outras regiões. Isso nós identificamos também como uma restrição vertical. E, para finalizar, o objetivo no todo foi para que nós pudéssemos identificar, de acordo com o pedido do Ministério Público, questões que estariam inerentes ao setor e que possibilitariam essa questão, o problema do não aumento da concorrência no mercado. O fato que eu também gostaria de destacar, deveria ter feito anteriormente, é que de todo o material que nós colhemos, de todas as informações que nós obtivemos, nós não tivemos nenhum indício de ações anticompetitivas por parte das montadoras. Isso é uma coisa que eu gostaria de destacar, porque o viés de análise da Secretaria de Acompanhamento Econômico é sempre nessa questão concorrencial. Eu finalizo por aqui a nossa participação e agradeço mais uma vez o convite. Obrigado, doutor Andrei.